Uau, hein? O mês de março tá intenso. Vocês estão animados para isso? Aleluia. Uma igreja viva. Amém? Glória a Deus. Amados, estamos vivendo nesses dias uma série 40 dias nos passos de Jesus. Amém? Você tem acompanhado esse movimento? Você tem lido lá as passagens bíblicas propostas para as nossas leituras diárias? Se sim, eu tenho certeza que você tem aprendido mais desse lindo Jesus. Se você não está ainda nessa série, né? Eu queria realmente te convidar a fazer parte disso, como igreja, para aprender mais, se aprofundar mais. São conhecimentos tão preciosos, talvez passagens que tantas vezes nós passamos, mas nós deixamos muitas vezes passar realmente. Mas o propósito como igreja, nesses 40 dias nos passos de Jesus, é realmente nós mergulharmos nessa verdade. Amém? Porque Jesus, ele é incrível, você concorda comigo? Jesus, ele é incrível. E como nós cantamos aqui e pudemos realmente ser inundados por essa verdade, há poder no nome de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite com vocês. Compartilhar um pouco daquilo que o Espírito Santo tem trazido à minha vida nesses dias. Sobre o poder do nome de Jesus. E eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 61. Isaías 61. E eu vou ler com vocês do versículo 1 ao versículo 4. E diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Já vai lá, gente. Para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Você pode fechar os seus olhos? Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Nós te louvamos por essa noite, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em unidade como irmãos, para ouvir a tua palavra. E assim como diz a tua palavra, Senhor, que o Senhor faz coisas muito mais além daquilo que pensamos e imaginamos. Eu declaro essa tua palavra uma verdade nessa noite sobre as nossas vidas, sobre cada coração aqui, Pai. Que cada irmão que está aqui, cada irmã que está aqui, Senhor, ela receba a porção do Senhor, Pai. A resposta dos céus nessa noite, Senhor, para que vivam uma vida em abundância, Pai. Eu te louvo e te agradeço. Usa a minha vida, Senhor Deus, para que eu transmita muito mais daquilo que eu imagino, Pai. Eu estou aqui como um vaso
nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Amados, Isaías 61, aqui nós vemos uma profecia messiânica que está falando do Filho do Deus Altíssimo. Aqui há uma unção messiânica dada ao Filho na terra. E isso teve total sentido para nós. Nós podemos perceber, quando lemos o Velho Testamento, que não consta ali nenhum relato de por exemplo, uma expulsão de demônios. E muitas vezes eu me perguntei, mas por que isso? A gente vê, sim, no Velho Testamento, Deus dizendo que repreenderia o devorador. Nós vemos, sim, a passagem de Davi, né, quando é chamado a tocar a harpa ali, que Saul estava incomodado. E quando ele tocava aquela harpa, algo acontecia. O Espírito Santo vinha e constrangia aquele ambiente, constrangia o que estava incomodando Saul, e Saul se acalmava. Mas nós não vemos em nenhum momento Davi expulsando um demônio com as suas palavras. E eu comecei a me indagar por que isso não acontecia. E eu comecei a entender que não há relatos porque não existia na terra alguém, um homem, que tivesse autoridade para assim proceder. Então, a autoridade ela veio para a terra através de Jesus. Nós vemos quando ele é batizado no Rio Jordão, o céu se abre. E o Espírito Santo, na forma de uma pomba, aparece. E há uma voz que vem dos céus e diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Naquele momento, nós começamos então a entender que Jesus, ele veio na terra como homem para cumprir toda a justiça. Ele é batizado nas águas para cumprir a justiça. E aí sim, o céu se abre e o Espírito Santo vem. E Jesus é o homem que veio à terra para nos reconectar a Deus. E através dele, nós também temos autoridade no nome dele. Então, Jesus, ele veio muito mais, sim, ele veio para levar sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Ele morreu na cruz do Calvário. Mas, além disso, ele veio para que nós também tivéssemos autoridade para proclamar o ano aceitável do Senhor, para declarar cura aos enfermos, para declarar libertação aos cativos, no nome poderoso de Jesus. E eu estudando toda essa dinâmica, eu falei, uau, como Deus é tremendo. Uma das razões, então, de Jesus vir é para que nós, sim, tivéssemos autoridade. E, lendo lá, quando Jesus, ele é batizado, e tudo isso acontece, os céus se abrem, o Espírito Santo vem. Jesus, então, depois de batizado, depois de receber essa autoridade, ele é levado ao deserto. E lá no deserto, depois de 40 dias e 40 noites, ele tem um encontro com Satanás. Amados, vocês já pararam para pensar que todo esse tempo que Jesus, até esse momento, ele esteve aqui na terra, ele andou aqui na terra, e não há nenhum relato na palavra de que ele tenha se encontrado com o diabo. Então, ao meu ver,
todo esse tempo, todo esse processo que Jesus deveria passar e cumprir sim o que estava escrito em Isaías 61, ao meu ver, Jesus ficou escondido de Satanás. E depois que ele cumpriu com toda a justiça, que ele foi batizado, ele é levado ao deserto, ele se encontra então com Satanás. E nós vemos ali um embate entre Jesus e Satanás, onde Satanás ele usa a palavra, Jesus ele usa a palavra, Satanás usa a palavra para confrontar, Jesus usa a palavra para responder. E até aquele momento nós não vemos Satanás saindo dali. Para mim, isso nos mostra que a palavra, apenas a palavra liberada, ela não liberta. Mas há algo. Em Mateus 4:10, diz assim: Jesus lhe disse: retira-se, Satanás. Pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Aqui nós vemos pela primeira vez a autoridade espiritual sendo exercida aqui na terra. Quando Jesus diz a Satanás: retira-te. Retira-te daqui. Há um poder nessa palavra. Há um poder libertador nessa palavra. E daí nós começamos a entender que a nossa autoridade que nós temos em Cristo Jesus, ela precisa ser manifesta. Ela precisa ser declarada. Saia em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Há algo afirmativo aqui. E nós precisamos aprender. Então Jesus diz a Satanás: retira-te. E Satanás sai de cena. Então, aí nós podemos ver em Marcos, gente, eu vou ler várias passagens dos evangelhos. E aí fica aí, 40 dias nos passos de Jesus para nós lermos, amém? Nós vemos em Marcos 1:22 que nos diz assim: todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhe ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Olha que tremendo. Após tudo isso, Jesus começou a pregar e ensinar. E todos ficaram impressionados com aquilo. Amados, até então, eles tinham muitos ensinos. Os rabinos, os mestres da lei, os fariseus, eles estavam ali ensinando. Mas quando Jesus começa a falar, porque ele tinha autoridade, todos ficaram impressionados. Porque viam que era algo diferente. Não era como aqueles mestres da lei que estavam falando e ensinando, mas sim era algo que transmitia a autoridade. Aqui as escrituras nos deixam claro que Jesus ele era diferenciado. Jesus realmente, ele veio em carne, em osso, mas ele era totalmente diferente. Ele era o próprio Deus encarnado. Ele tinha autoridade. Ele tinha algo que as pessoas não conheciam até então. Ele tinha um amor transbordante. Ele falava e muitas vezes confrontava. Mas ele tinha autoridade. Amém? Você crê nisso? Você percebe isso na Bíblia? Amém? Então nós conseguimos ver nos evangelhos muitas manifestações que nos mostram tudo isso. Jesus, ele libertava os cativos. Nós podemos ver em Marcos 9, quando Jesus cura um menino que estava possuído por um demônio que o deixava mudo e surdo. E a Bíblia diz, no versículo 24 do capítulo 9 de Marcos, quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu
o espírito imundo, dizendo: espírito que impede esse menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. Olha que autoridade. Olha que discernimento. Jesus, ele sabia quem ele era. Quando ele ouve dos céus: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Ele tem ali a identidade firmada. Poderia vir o demônio que viesse. E esse episódio em si, ele relata que esse menino se debatia profundamente. Assustava todo mundo que estava ao redor, se machucava. Mas Jesus, ele repreende aquele demônio. Manda o espírito imundo sair dali. E a Bíblia diz que o menino voltou a ver e a ouvir. Então, o nome de Jesus, ele liberta dos cativos. E o que acontecia? A Bíblia também relata que nesse tempo, quando muitos estavam sendo libertos, as coisas estavam acontecendo, os fariseus, aqueles que ensinavam a palavra, ensinavam a lei, eles estavam abismados. Quem é esse? Tem uma passagem que diz que eles blasfemaram contra Jesus e diziam que Jesus estava operando em nome de Beelzebu. E sabe que eu fiquei pensando, mas esses fariseus, né? Ficavam pensando, ficar com meus botões assim, né? Tipo, quem pensam que são, né? Mas se nós pararmos para pensar que 400 anos tinham se passado num silêncio total, não havia mais manifestação, não havia mais profecia. Surge um homem com autoridade e começa a fazer maravilhas. É até compreensível os fariseus pensarem algo dessa forma, porque eles nunca tinham visto isso. Era algo totalmente fora do que eles já tinham visto e feito. Então, todo mundo via aquilo. E por que eles nunca tinham visto? Porque não havia autoridade aqui na terra. Ninguém tinha autoridade para operar conforme Jesus operou. Mas ele veio. Ele morreu no nosso lugar. E ele nos disse que obras maiores nós faríamos no nome dele. Olha que tremendo, gente. Eu fico muito empolgada com isso. Se você não fica, você deveria ficar. Porque esse povo, esses fariseus, esses doutores da lei, eles não puderam viver tudo isso. Porque eles duvidaram disso. Eles não acreditaram na forma, porque eles acreditavam que Jesus viria de uma forma totalmente diferente. Eles ignoraram aquela realidade. Muitos ignoraram os milagres e as maravilhas. Mas e eu e você? Nós temos aceitado e visto tantas coisas. Eu tenho certeza que você tem visto tantas maravilhas de Jesus operando. O próprio fato de você estar aqui essa noite é uma dádiva do Senhor. É um milagre de vida. Será que muitas vezes nós não estamos como os fariseus, duvidando do que Deus pode fazer, do que o poder do nome de Jesus pode realizar nas nossas vidas, na nossa casa? Será que nós temos nos derramado em fé suficiente, crendo no poder que é o nome de Jesus? Ou será que nós temos orado em nome de Jesus? Em nome de Jesus. Simplesmente por orar. Simplesmente por declarar. É algo que precisamos refletir. Porque condenar os fariseus é fácil.
mas olhar para nós. Eu tenho vivido isso. Eu creio e eu vivo o poder do nome de Jesus, que liberta, que cura. Então, a gente vê muitas outras passagens de Jesus libertando e realmente declarando que ele tinha toda essa autoridade. Em Marcos 2:10, Jesus ele declara ao paralítico em Cafarnaum: seus pecados foram perdoados. E também há um levante ali: quem é esse que fala seus pecados estão perdoados? E a Bíblia diz que Jesus diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Toda a autoridade está no nome de Jesus, estava sobre Jesus aqui na terra. Mateus 28, 18, 19, Jesus se aproximando deles disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Olha essa. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus está nos dizendo: toda a autoridade me foi dada e eu delego a vocês. Vão e façam discípulos. Vão e contem as boas novas. Vão e levem a verdade que liberta. E os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Os batizem para que eles também tenham autoridade. Ensinem para que eles também tenham autoridade. Esse é o desejo do Pai. Esse é o coração do Pai, alcançar os perdidos. Ele poderia fazer isso sozinho. Mas ele escolheu eu e você. Ele compartilha comigo e com você essa autoridade. Amém? Abram lá João 14, 13 e 14, por favor. A Bíblia diz que Jesus aqui, ele conforta os discípulos por causa da sua partida. Essa passagem é linda de João 14. E os discípulos ficam: como que nós vamos ficar sozinhos? Então, Jesus diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus está falando: vocês não vão ficar sozinhos. Eia, vamos orar. Sai, em nome de Jesus. Eita vida. Jesus está falando: vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou ensinar. O que vocês pedirem em meu nome, no nome poderoso de Jesus, eu farei. Eu realizarei. Há algo tão poderoso nisso. Em Mateus 18, 20, digo assim: digo-lhes a verdade. Tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás nos céus. Pois onde se reunirem
2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Olha que linda essa passagem, gente. Fala sobre unidade. Fala sobre união. Fala que sozinho nós não podemos nada. Nós dependemos do nome poderoso de Jesus. E diz, tem água aqui, amor. Não é água. É o inimigo se levantando. Mas é para cair. Em nome de Jesus. Amém? Essa passagem, a gente fala sobre unidade. Ele diz assim, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. O poder do nome de Jesus, da presença dele, está na unidade. Por isso que a isca, como a pastora Silmara ministrou no Alcance Mais, que foi tremenda a palavra. A isca de Satanás, ela tem vindo para desfazer a unidade. Porque Satanás sabe que no nome de Jesus as coisas acontecem. Mas ele sabe também que há necessidade de unidade, de estarmos juntos. Como corpo. Então, nós precisamos entender que Satanás ele veio para roubar, matar e destruir. Mas há um Deus que veio para que a gente tenha vida, e vida em abundância. E que nos deu autoridade, no nome de Jesus, para romper com as trevas. Para realmente proclamar a liberdade aos cativos. Há um poder que emana do nome de Jesus. Amém? Nós vemos em Lucas 8 também, um endemoniado que morava na região dos Gadarenos, onde os demônios foram enviados aos porcos. Nós vemos a profecia messiânica se cumprindo quando Jesus estava aqui. Libertando as pessoas, libertando os endemoniados. Nós vemos também Jesus curando. A cura dos 10 leprosos. Nós vemos a cura da mulher do fluxo de sangue. Nós vemos a ressurreição da filha de Jairo. Nós vemos tantas coisas quando lemos a Bíblia. Mas esse Jesus e esse poder é para hoje. Amém? Todos esses milagres são para nossa vida, para nossa casa. A autoridade no nome de Jesus. E no nome de Jesus nós podemos todas as coisas. Nós somos mais do que vencedores. Nós passamos pelas tribulações. Nós passamos pelas dificuldades. Porque há poder no nome de Jesus. Em Mateus 8, 14 e 15 diz assim, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. E ela se levantou e passou a servi-lo. Então não tenha medo. Quando alguém enfermo chegar até você, declare a cura. Em nome de Jesus. Abra sua boca. E realmente declare sobre aquela situação. Restauração. Em nome de Jesus. Há autoridade nesse nome. E essa autoridade nos foi dada pelo próprio Jesus. Quando ele morreu naquela cruz. E ele falou, está consumado. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Nele nós somos justificados. Se você crê nisso, se você crê nessa obra redentora, abra a tua boca e declare o poder
do nome de Jesus. Não tenha medo. Não tenha medo pelas circunstâncias. E Jesus, ele diz algo, uma frase que ele diz assim: o reino de Deus é chegado. E para isso foi que se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras do diabo. Esse reino é chegado. Então, nós entendemos que quando avançamos com o reino de Deus, e nós conseguimos aprender isso com Jesus, enquanto ele ia libertando os cativos, curando os enfermos, o reino ia se alastrando, o reino dos céus ia se alastrando. E ao contrário, o império das trevas ia recuando. Porque há poder no nome de Jesus. Então, qual é o nosso papel? O que nós precisamos entender? Que nós não podemos negligenciar o poder do nome de Jesus. Nós não podemos negligenciar essa autoridade que nos foi dada. Então, toda vez que nós deixamos de proclamar o nome dele, nós deixamos de declarar cura, nós deixamos de declarar libertação, nós estamos deixando com que o império das trevas permaneça. Mas toda vez que nós usamos o nome poderoso de Jesus Cristo, o reino dos céus vai avançando. E o império das trevas vai recuando. E nós vamos cumprindo com aquilo que Deus nos mandou. Nós vamos cumprindo com a autoridade que Jesus nos deu. Vai e faça discípulos. Liberte os cativos. Proclame o ano aceitável do Senhor. Eu estou voltando. Jesus, ele está voltando. Muitas vezes nós cantamos, ai que canção linda. Ai, Jesus está voltando e ele vem, ai que lindo. E os cabelos são brancos como a neve. E você está fazendo o que para esse reino? Eu estou fazendo o que para esse reino? Quando Jesus voltar, ele vai falar, mostra-me as tuas mãos. E nós entendemos que essa autoridade é uma questão de posição. É uma questão posicional. Como assim, pastora? Posição, João 15. Se você quiser abrir, eu vou ler do 4 ao 9. João 15, 4 ao 9. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são o ramo. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Agora, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. A autoridade é uma questão posicional. Se estamos em Jesus, se estamos no ramo, se permanecemos nele, ele permanece em nós. Não há o que temer. Ele é conosco.
Nele nós temos autoridade. Nele, pelo nome dele, nós pedimos qualquer coisa e ele nos atende. Esse é o convite dessa noite. E no final diz assim: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. O convite dessa noite, para mim e para você, é permanecer em Jesus. É permanecer no amor. Se você quer cumprir com aquilo que Ele determinou para a sua vida, vai, faça discípulos. Vai, abre a tua boca. Proclame o ano aceitável do Senhor. Jesus, Ele está voltando. E Ele quer comunidade. Ele quer numa unidade, a igreja do Senhor, unida em amor. Para que flua, para que o amor dele flua, para que o nome dele, poderoso e santo, venha libertar, venha curar. A Bíblia diz que nele nós temos vida e vida em abundância. É no poder que há no nome dele. É tudo por ele. É tudo para ele. Você crê nisso? Você quer isso? Você quer permanecer nesse Jesus lindo? Nesse Jesus que liberta? Nesse Jesus que cura? Nesse Jesus que nos dá vida em abundância? Nesse Jesus que é o nosso provedor? Nesse Jesus que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Nesse Jesus tão lindo, tão bondoso, que nos corrige sim, porque nos ama, porque nos quer mais perto. Ele não quer que nenhum dos dele se desvie. E Ele chama a mim e a você para nos levantarmos como essa voz que clama no deserto: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a declaração que João Batista fazia, e que nós, como geração eleita, nós precisamos começar a nos levantar como essa voz, mostrando, sabe o que? O amor de Jesus. O amor de Jesus. Você pode fechar os teus olhos? Você pode começar aí no seu lugar a declarar esse nome lindo: Jesus, 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 Jesus. Nome mais precioso, nome mais doce. Achei outra canção já, mas vocês podem cantar aquela que vocês estão preparados. Sou boazinha. Feche seus olhos. Sinta essa verdade. Sinta o toque do Espírito. E comece a declarar: Jesus, eu quero fazer a diferença. Jesus, eu decido me posicionar debaixo do Senhor, da tua autoridade. Eu decido estar debaixo da tua autoridade, Jesus, para declarar que o teu nome cura, que o teu nome liberta, que o teu nome é poderoso,